Olá a todos, vamos continuar aqui. Só para lembrar, o último vídeo inserido foi o exemplo do IPv6 no Packet Tracer. Para dar continuidade, vamos partir como referência o e-mail aqui do professor Acácio. Então esse exemplo do IPv6 foi o terceiro vídeo postado. Agora nós temos aqui o exemplo do OSPF versão 2 e versão 3. Então, esse e-mail o professor passou no dia 3/4 também, né? O mesmo anexo. E aqui ele falou que segue o exemplo de configuração do SPF versão 2 e P versão 4 e o versão 3 e P versão 6. Então ele finalizou nesse exemplo aqui com o IPv4, o encapsulamento PPP e a autenticação PAP, né? PAP. Então, a grande dinâmica desse exemplo de exercício é essa autenticação aqui, PAP. Né? Então, o que é esse PAP? O PAP ele significa Password Authentication Protocol. Então, será uma autenticação entre usuário e senha entre a rede dos roteadores. Então aqui ele só colocou uma observação que ele fez a correção do nome do arquivo enviado anteriormente, que estava como aula 19 de março. Então eu já baixei esse conteúdo aqui pro meu notebook. Ele é exatamente esse exemplo. Então essa primeira rede aqui nós montamos no exemplo anterior do IP versão 6. Né? Então o que nós temos que fazer aqui? Teremos que duplicar essa rede. Então serão duas duas redes idênticas, né? Duplicadas, ligadas aí por um cabo serial DCE. Então, também montei aqui para poder facilitar a compreensão e depois, posteriormente, para ajudar a fazer o exercício exemplo, né? Esse aqui o professor não especificou se ia valer ponto ou nota, alguma coisa assim. Ele pediu para poder fazer no laboratório. Como não deu tempo, ele enviou por e-mail e pediu gentilmente, para quem se sentir à vontade, fazer em casa para poder entender a compreensão da aula. Então, o passo a passo, exemplo OSPF versão 2 e versão 3, vamos solucionar esse exercício aqui em 3 passos. O primeiro passo é relacionar os componentes utilizados na topologia. Então, na topologia do Packet Trace anterior, eu utilizei apenas um roteador. Nesse aqui, vamos utilizar exatamente o mesmo roteador, que é o 1941, 1 e 2, porque ele suporta o protocolo IP versão 6. As switches, no exemplo anterior, eu utilizei duas, agora vamos utilizar 4, que serão duas para cada rede. Então, o modelo 2960, ela possui portas Gigabit Ethernet, que serão as portas que será ligado ao roteador, a porta Gigabit Ethernet. Serão 4 PCs, né, um para cada rede, e também 4 notebooks. Nos PCs vamos configurar o IP versão 4 e no notebooks o IP versão 6. Serão 6 links de conexão em cada rede. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nessa rede e 6 nessa rede. E um link de conexão DCE para poder ligar os roteadores, para fazer a comunicação entre eles. E o DCE é exatamente o link serial para poder ser configurado em uma das pontas o clock rate. Clock rate também aprendemos aí no primeiro vídeo como é que configura no link serial. Então, vamos refazer ele aqui nesse exercício, tá? Neste roteador aqui no R1. Então, o primeiro passo é isso. Relacionar os componentes. Agora eu vou pausar o vídeo para ganhar tempo e vou montar
esses componentes, essa topologia, da mesma forma que está aqui no do professor. Eu vou abrir agora um Packet Tracer. Vou abrir aqui o Packet Tracer. Aqui, ó, Packet Tracer. Vou utilizar aqui essa colinha minha do bloco de notas que eu montei para ganhar tempo. E vou montar aqui a parte importante aqui também desse roteador é o seguinte. Antes de eu paralisar o vídeo aqui para poder colocar os outros componentes, temos que entrar aqui na configuração do roteador, né? Porque aqui ele tem a porta Gigabit Ethernet no exercício anterior que foi utilizada. Não precisou acrescentar o módulo serial. Como vou utilizar para poder fazer a ligação direta com outro roteador, eu vou precisar de um módulo serial. Então, deixa eu ver aqui o módulo serial. Esse aqui não. Esse aqui, ó. Só que para mim poder acrescentar esse módulo aqui, eu preciso antes desligar o roteador que ele está ligado. Aqui, ó, tá ligado. Então vou dar um zoom aqui. O botãozinho aqui está ligado. Desliguei. E vou pegar aqui e acrescentar. É importante não esquecer de ligar o roteador de novo. Pronto, já adicionei um módulo serial no roteador. Feito isso, seguro o CTRL, clico e arrasto. Pronto, já tem os dois roteadores com os módulos seriais. Vou paralisar o vídeo agora para poder acrescentar e ganhar tempo nos switches e os hosts. Ó, já tem os outros elementos aqui das redes inseridos. Vou fazer a ligação aqui. Gigabit Ethernet 0/0 na Gigabit 0/1 do switch. Gigabit 0/1 do roteador na 0/2 do switch. Também aqui é a mesma coisa. E agora vou ligar a Fast Ethernet 0/1 do switch no computador, no notebook. Pronto. Agora a ligação aqui entre os roteadores, se nós pegarmos aqui o exemplo do professor, é um cabo serial, né? Esse cabo serial aqui DCE. Então, voltando aqui para o exemplo que eu estou montando, vou pegar aqui esse cabo serial DCE. Ele é ligado na porta serial 0/1/0 do R1 e ligo ele. Pode ser qualquer uma das duas que está disponível, tá? Vou pegar essa daqui, ó, 0/1/0. Pronto. Já estão conectados. Então a topologia em si, a ligação física, digamos assim, no software, está feita. A topologia está montada. Então, esse passo 1 aqui, em menos de 10 minutos, a pessoa que já está mais prática, em um tempo até menor, consegue já montar e relacionar os componentes para poder fazer a topologia. Tá? É só atentar que o roteador aqui não pode ser qualquer um, tem que ser um que suporta o protocolo IP versão 6. E a switch também tem que ser uma que possui a porta Gigabit Ethernet que será conectada no roteador. Feito o passo 1, vamos para o passo 2.
O passo 2 é o passo mais demorado, que é o passo da configuração. Aí tem que se atentar. Mas para poder facilitar, como de costume, coloquei aqui os números do IP versão 4 e do IP versão 6 das, das redes, né? E também do computador, do PC1, do Note 1. Já relacionei todos aqui para poder facilitar. Então a grande jogada aqui, né, desse exercício é o PPP Authentication, né? Protocolo de autenticação PPP, e vamos utilizar aí o PAP, tá? Esse PPP Authentication, aqui esse protocolo de autenticação, ele é o Point to Point Protocol. Então, uma conexão ponto a ponto, né? LAN to LAN. Nessa tecnologia WAN, nessa matéria de tecnologia WAN que o professor Acácio está passando para a gente. Então, esse PPP Authentication foi o que foi explicado na última aula, né? Hoje estamos aqui dia 9 de abril, foi na última aula, dia 2, no comecinho aí do mês de abril, dia 2, foi explicada essa aula de conexão ponto a ponto aí, das tecnologias WAN. Então, o grande foco aqui, então, cada vez que é passado um conteúdo, então ele é acrescentado, ele é agregado, e quando vamos montar o exemplo, o exercício no Packet Tracer, então a gente acrescenta o que foi aprendido, né, para poder ter aquele ganho de conhecimento. Então tudo que vamos fazer aqui, a configuração do IP versão 6, aprendemos no último vídeo, né, no exemplo do IP versão 6, o SPF aprendemos no primeiro vídeo, o Clock Rate também no primeiro vídeo. Então isso aqui vai acrescentando conteúdos a cada aula, e refazendo esses conteúdos em cada exemplo, em cada atividade, vamos ganhando mais esse conhecimento para facilitar nossas vidas aí nessas atividades do Pact Trace, tá? Porque, como o professor Acácio disse, né, os comandos, como são bastante comandos, a gente só aprende fazendo, não tem como decorar e ficar tudo na cabeça sem praticar. Então, só praticando que vamos aprender esses comandinhos aí, porque são muitas nomenclaturas, para cada tipo de configuração surgem novos comandos diferentes. O importante é conseguir pegar essa dinâmica de aprendizado. Então, o IP versão 4 já sabemos fazer, o IP versão 6 também já sabemos configurar, né? Quem perdeu aí o último vídeo, ainda não assistiu, é um vídeo de 30 minutos mais ou menos, né? Quem já sabe consegue até pular os primeiros minutos do vídeo anterior, já consegue ir para essa parte do IP versão 6 e lembrar. É fácil, não tem muito segredo não. Só tem que se atentar a habilitar o roteador e habilitar a interface daquele roteador para o IP versão 6 para poder utilizar ele. Então vamos lá. Vamos configurar primeiro aqui a rede 1. A rede 1, essa primeira rede aqui, ela está desse lado aqui, ó. É praticamente o que está conectado aqui na suíte 1, no PC 1 e notebook 1. Tá? Depois vamos para a rede 2, que ainda está no mesmo roteador, porém está nessa outra gigabit 0/1. E a 3 e a 4 está ligada nesses roteadores aqui. Nesse roteador aqui, o R2. Então vamos lá, vamos entrar primeiro na configuração do roteador. Aqui digita no. Pronto, startou aí o roteador. enable conft. Estou dentro da configuração. Ah, tá. Só um detalhe. Essas informações aqui, ó. Essas aqui. Da onde que eu tirei ela? Eu peguei aqui, entrei no exemplo do professor. Deixa eu fechar aqui, entrar aqui no exemplo do professor.
Por exemplo, aqui o R1. Entrei na configuração do R1, né, um enable. Aqui eu digito o comando show, ou se você quiser abreviar, só sh rum. Então ele mostra todas as configurações que foram feitas nesses roteadores. Então, por exemplo, no R1, ó, eu sei aqui que ele está habilitado com IP versão 6, que é o Unicast Routing. Habilitei o IP versão 6 nesse roteador. O que mais que eu posso? Ó, ele está autenticado com R2, né, utilizando também as tabelas de roteamento do R2 com password FMB. Então tem bastante informação aqui. Só com esse comando shrum ou showrum conseguimos retirar para utilizar no exemplo. Então aqui tem a configuração da interface Gigabit Ethernet 0/0, o IP versão 4 e sua máscara, o IP versão 6, o link local, né? IP versão 6 address o link local. O professor também ele pede para poder colocar esse link local, esse endereço aqui, FE80 2.2.1 e configurar como link local. Tá? IP versão 6 também está aqui, /64. E aqui temos o protocolo IP versão 6 configurado OSPF10 área 0. Também essa configuração aqui de OSPF no primeiro vídeo foi feito do IP versão 4. Agora aqui também vamos configurar ela no IP versão 6. O que mais nós temos aqui? Temos também a mesma configuração feita com a Gigabit Ethernet 0/1. E na interface serial 0/1/0 temos aqui o endereço IP da rede, o endereço IP dessa interface serial, né, da rede referente à rede serial. Temos encapsulamento PPP. E no encapsulamento PPP, a autenticação PAP, né? Password Authentication Protocol. Aqui também é um comando do PPP PAP, né? Para ele utilizar o R1, o username R1 e o password 0FMB. O password FMB. E também tem aqui o SPF 10 área 0 e tem um clock rate, porque nesse lado aqui do cabo DCE do roteador temos que configurar o clock rate. Então aqui é o clock rate para 4 megas. Essa numeração aqui para 4 megas. Deixa eu ver o que mais temos aqui. Ah tá, e temos aqui a configuração do protocolo SPF, que aí já é diferente. Daqui não preciso colocar IPv6 antes. Para o IP versão 4 é só colocar router SPF10 e colocar e mostrar para ele as redes que estão conectadas, né? Network, o número da rede e a máscara coringa. Isso aqui para a versão IP versão 4. Para o IP versão 6, o router OSPF não é necessário colocar a máscara coringa, é só necessário colocar router o ID e a numeração 1.1.1.1. Então tudo isso aqui com um simples comando detectamos o que foi configurado ou como está configurado o R1. Então através desses comandos vamos tentar aqui configurar o do exercício. Voltando aqui. Então vamos abrir o bloquinho de notas, configurar a rede 1. Então vamos lá. Int de interfaces G. Vou configurar essa daqui a 0/0. Entrei na interface. Ao entrar na interface, vamos adicionar o IP dessa interface Gigabit 0/0. Então, vamos lá. IP ADD
200.100.11.1. Ponto 1 porque o da rede já está sendo utilizado o ponto 0, está reservado para a rede. A máscara barra 24, então é 255.255.255.0. Agora eu preciso, não posso esquecer, de habilitar o IP versão 6 Unicast Routing. Então, antes de habilitar ele, eu vou primeiro habilitar o IP versão 6. Espera aí. Não, deixa eu habilitar ele primeiro no roteador. IP versão 6 Unicast Routing. Pronto. Quando habilita ele, automaticamente ele sai da interface. Aí tem que entrar de novo. Inter G0/0. Entrei. Agora sim, na interface eu habilito o IP versão 6. Porque esse comando aqui é para habilitar ele no roteador. Agora para habilitar ele na interface, IP versão 6 Enable. Enable. Pronto, tá habilitado. Uma vez ele habilitado, eu consigo acrescentar ele, que é esse aqui. Então para acrescentar ele, eu vou colocar IP versão 6 ADD, como para rede, para protocolo IP versão 6 eu não preciso reservar endereçamento na rede, eu copio ele completo do jeito que está aqui, dou um copiar e dou um paste, colei, olha lá, está adicionado. Então coloquei o endereço de IP versão 4, o IP versão 6, ele já está habilitado aqui nessa interface, IP versão 6. Vou dar um no shutdown para poder subir as interfaces. Beleza, eu saio dessa interface, ainda no R1, no roteador 1. Eu posso até colocar aqui, host name R1. Deixar ele como R1, o nome do roteador como R1. Ele tem duas interfaces de gigabit. Então agora eu já configurei a 0/0, vou para 0/1. Então int G0/1, entrei nessa interface. Deixa eu habilitar aqui. IP versão 6 Unicast Routing. Ele sai da interface, vou entrar nela de novo. 0/1. Pronto. Enable. Já estou habilitando primeiro o IP versão 6, que depois eu só adiciono os dois. IP versão 6 Enable. Habilitei. Agora IP ADD. Vou adicionar primeiro aqui na rede 2. Na rede 2, o IP versão 4 é esse aqui. Então, nessa interface, 200.100.12.1, porque o ponto 0 já está reservado aqui para a rede no IP versão 4. E a máscara de rede barra 24, que é a 255.255.255.0. Agora eu posso já em seguida adicionar o IP versão 6. Eu não preciso deixar esse endereço aqui reservado para a rede. Então, IP versão 6 ADD, já copiei ali, vou colar aqui. Pronto. E vou dar um no shutdown. Dou um exit. Então o que eu fiz aqui no R1? No R1 eu já entrei, habilitei o IP versão 6 nas duas interfaces Gigabit Ethernet, a 0/0 e a 0/1. Adicionei os números de IP da rede 1, né, na G0/0 e da rede 2 na G0/1. O que eu posso fazer? Eu posso ir para o próximo roteador e também configurar a rede 3 e a rede 4, ou eu posso continuar nesse roteador aqui e fazer a configuração da serial, que é essa rede aqui. Mas vamos aqui na sequência para não
não ficar confuso, já está configurado aqui. Ó, já tem comunicação entre os roteadores, a porta gigabit do roteador com a do switch. Então já está, ficou verde aqui, já está tendo configuração, já estão se comunicando. Então vou para o próximo roteador para seguir a sequência. Ó, como ele foi copiado, eu fiz essa configuração, acrescentei esse módulo aqui no R1, né? E segurei o CTRL e dupliquei o roteador, ele já vem com a mesma configuração do outro roteador aqui na parte física e também já está ligado, né? Vou aqui para a interface dele, dou um Enter, Enable, Conft. Então vamos lá, vamos continuar aqui configurando a rede 3, tá? A rede 3 é essa rede aqui agora, ó. É a porta G, é Gigabit Ethernet 0/0 do R2. Então vamos, primeiro hostname R2, vamos chamar ele de R2 para facilitar. Vou entrar aqui na interface serial, aqui, ó. Gigabit Ethernet 0/0. Então vamos lá, int g 0/0. Entrei na interface. Vou entrar na interface. Já vou habilitar o comandinho aqui, pversão 6 unicast routing. Aí ele sai da interface. Vou lá, setinha para cima, entro na interface de novo, dou em pversão 6 enable. Esses dois comandinhos aqui, só para lembrar, eles foram mostrados no vídeo anterior, no terceiro vídeo do canal. Pronto, já está habilitado o ipversão 6. Vem aqui na rede 3 e vou dar um IPADD, vou adicionar o ipversão 4. Se aqui é 200.100.21.0, então aqui será 200.100.21.1 barra 24, né, que é o 255.255.0. Aqui ipversão 6 ADD. Não preciso reservar IP para rede, então vou pegar ele mesmo, copiar e vou partir dele mesmo. Dou um paste, colei, dou um no shut. Pronto. Não é necessário sair do roteador, só da interface. Eu dou um exit, volto para o config do roteador. Agora eu vou entrar nessa gigabit aqui, ó, na 0/1, int g 0/1 também. Esse comando aqui eu não sei se é uma vez só que coloca ou se em todas as interfaces tem que ser feito esse unicast. Então pelo sim, pelo não, né, já vou deixar ele colocado em todas as interfaces para poder habilitar a ipversão 6 no roteador. Eu não sei se com um simples comando desse já fica habilitado uma única vez ou toda a interface tem que estar colocando. Então, por via das dúvidas, estou colocando. Aí ele sai da interface, eu volto, entro nela de novo. Agora esse comando aqui é certeza que em toda a interface tem que habilitar, que é o IPv6 Enable, tá? Embora esse roteador 1941 ele reconhece e utiliza o protocolo ipversão 6, ele vem desabilitado, então tem que ser habilitado. Habilitei, vou lá e acrescento. Agora estamos aqui na rede 4. Vou acrescentar esse IP versão 4. Então é IPADD 200.100.22.1, que o ponto 0 lá está reservado para a rede. E a máscara 20/24. Agora adiciono aqui o IP versão 6, IPADD, copio aqui, eu posso utilizar ele mesmo, não preciso reservar endereço de rede. Feito isso, eu dou um no shut e pronto. Já posso sair daqui. Fechei. Agora, então, a rede 1 e 2 conectada ao R1 estão se comunicando, né? A rede 3 e 4 conectada ao R2 também estão se comunicando. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer a configuração desse link aqui, ó, que é o link serial, com seus devidos endereços de IPs, né? Tanto ipversão 4, que é esse aqui de cima, quanto ipversão 6, que está aqui embaixo.
habilitar ele, tudo certinho, colocar o clock rate, no caso aqui do R1, para eles poderem, para poder fazer essa comunicação do R1 para o R2. Então eu vou entrar aqui no R1 novamente. Vamos lá, vamos por partes. Eu vou int, agora não é G mais, agora é S, porque é uma interface serial. Então eu vou colocar colocar aqui, ó, S 0/1/0. Entrei na interface. Já vou habilitar aqui novamente com IP versão 6. Unicast routing. Aí ele sai da interface. Coloco setinha para cima aqui duas vezes, dou um enter, volto. IP versão 6 enable. E agora sim vou colocar aqui o endereço. Aí sim, como o endereço do link serial é 200.100.0.0, aqui é 1/30. Então é exatamente esse endereço aqui, ó. Eu peguei ele através daquele comando show rum que eu fiz no exemplo do professor. Aí veio com todas as informações aqui que estava configurado. Já deixei ali fácil para poder facilitar a vida. Ó, colei. Então é exatamente isso. Ele é um ponto 1 porque o ponto 0 está reservado para a rede. E ele é um 255.255.255.252, porque aqui é uma /30, né? Não vou precisar de uma /24 para poder ligar dois roteadores. A /30 ela dá conta disso. Então a máscara de rede muda. Então, já acrescentei. Eu posso vir aqui IP address. O professor pede para poder colocar essa configuração do link local. Então vou copiar ele aqui também. Dou um paste, enter. Eu vou copiar o próprio endereço IP versão 6 /127, copiei, dou um paste, enter. Esse IP versão 6 enable já está configurado. O que eu preciso configurar aqui? Eu preciso configurar o PPP Authentication, PEP, e esse comandinho aqui. Então vamos copiar ele. Primeiro aqui em cima, encapsulation PPP. Vamos copiar, dar um paste aqui. Agora, que tipo de encapsulamento PPP é? Será um encapsulamento PPP PAP, PAP. Então vou copiar ele aqui também. Vou dar um colar. E vou utilizar aqui, ó. É para enviar username R1, password 0FMB. Copiar ele aqui. Paste. Pronto. O que está faltando configurar? Nesse exemplo aqui do professor, esse link aqui, ó, o link serial, ele fala que tem 4 megas. Então, para 4 megas, o clock rate é esse 4 bilhões aqui. 4 seguido de 6 zeros. 4 bilhões. Copiar. Dá um paste aqui. Então, para configurar o clock rate. Bom, feito todas essas configurações, eu não posso esquecer aqui do no shoot, né? Dou um no sh tab shutdown para poder subir a interface. Beleza, tá aí. Então está configurado em uma das pontas do serial DCE. Já está configurado aqui no R1. Vou para o R2. O R2 está aqui. Então vamos ver se é a mesma porta. É 0/1/0. Né? Vamos lá.
int s, que é a interface serial, 0/1/0. Entrei na interface. Vou fazer o comandinho para poder habilitar aqui o IPv 6 no roteador. Se não tiver que repetir tanto esse comando aqui apenas uma vez, pelo menos fazendo em todas as interfaces já decora. Não esquece, não vai causar mal algum pro roteador. Cadê? O que faltou aqui? Faltou IPv 6. IPv 6. Aí ele sai da interface. Vou lá dar um setinha pra cima duas vezes. 3 nesse caso que eu errei, né? E volto aqui para int s0/1/0. Dou um enter, entro na interface de novo. Dou um IPv6 enable para habilitar o IPv6 nessa interface. Está habilitado. Uma vez habilitado, agora eu venho aqui, né? Ao entendimento. Ó. Se a rede aqui é .0, 200.100.0.0/30, então na interface do R1, serial do R1, eu utilizei o ponto 1. Então na interface do R2 eu vou utilizar o ponto 2. Então vou copiar todo esse IP address. Aqui ponto 2, a máscara também /30. Copio aqui. Dou um colar aqui dentro. Enter. Depois eu venho aqui, ó, no IPv6 address link local. Copio ele também. Estou fazendo um por um para poder facilitar o entendimento. Enter. IPv6 também. Copio ele completinho. Copiar. Vem aqui, dou paste, enter. Esse aqui, IPv6 enable, já deixei habilitado. E cadê? Tá faltando fazer aqui o encapsulamento. Encapsulamento PPP. Copiar. Paste, enter. Depois PPP Authentication PAP. Copiar. Dá um paste, enter. E o PPP PEP sent username R2 password 0 FMB. Também faz parte do comando PPP. Então, copiar. Para poder entender melhor esse PPP Authentication, eu sugiro a leitura desse último material que foi passado na aula 2 do 4, Protocolo de Autenticação PPP. É um PDF, né, da apresentação, tem 23 slides aí em PDF, né, 23 folhas em PDF. Então aqui, além dos comandinhos, também tem a explicação, a aula teórica, né? Tem a teórica e também tem os comandos para poder ser utilizados lá no PACT 3, tá? Tem os dois tipos aqui de autenticação, ó. O Password Authentication Protocol, que é o PAP, e esse Challenge aqui, que é o quando ele lança o desafio, né, na pergunta. Aqui o roteador remoto, o R1 ele já envia para o R2, aí cabe ele aceitar ou rejeitar usuário e senha. Aqui ele lança o desafio, né, perguntando, e aqui o R3 aqui no caso do exemplo, ele lança o desafio perguntando para o R1, o R1 manda usuário e senha, né, para ser autenticado. Deve ser colocado exatamente igual o R1 e a senha que está lá configurada. Cabe ele aceitar ou rejeitar. Então nesse material do professor aqui tem a teoria. Então é bem legal também dar uma lidinha, dar uma repassada aí, porque é importante. Às vezes a gente esquece alguma forma de como é feito esse processo aí na teoria. Tá? Então paramos aqui. Tá, essa configuração aqui do IPv6 ou SPF 10 área 0, tanto nas duas interfaces tem, né? Ela é mostrada aqui que ele está configurado com SPF, mas vamos configurar ele daqui a pouquinho. Temos que mostrar as redes para ele, tanto no R1 quanto no R2. Eu deixei aqui também a colinha para poder facilitar. Então aqui já está feito, dou um Enter. Não posso esquecer do No Shut para poder subir as interfaces. Então a comunicação nesse momento, ó, tá vendo? Tá tudo se comunicando. O que está faltando aqui? A grande dinâmica desse exercício exemplo aqui. Por quê? Porque fora esse aprendizado novo, que é o PPP
Authentication, né, com PAP. Temos também a configuração do SPF, as rotas do SPF, tanto no IPv4, 4, né, que é com os comandinhos network, quanto no IPv6, 6, que é com o comandinho router ID, esse aqui. Então vamos acrescentar esse aqui também. Então aqui continuando, para poder finalizar, vamos mostrar, né, ensinar as rotas para o roteador guardar aí na sua tabela de roteamento. Então vou entrar aqui no R1, enable, conft. Eu vou pegar esse comandinho aqui, ó, router SPF 10, tá? Esse número aqui, ele é aleatório, pode ser de 1 até 65.000. Vou dar um paste aqui, colar. Entrei na configuração de rota. Essas rotas aqui nada mais é do que essas aqui, ó. A rota de rede 200.100.11.0, que é essa rede. A 12.0 é essa. E a 200.100.0.0 é essa aqui. Estou ensinando para o R1 essas rotas. E aqui é a máscara coringa, né? O final aqui é .255 porque é /24, essas duas redes aqui. E aqui é .3 porque é uma /30. É uma máscara coringa de uma /30 desse link aqui. Então da mesma forma que está aí, eu venho aqui e dou um paste. Ele copiou o anterior. Copiar. Olha lá, copiou. Saiu dessa configuração do IPv4, do ASPF IPv4. Agora eu vou para o IPv6. Copio aqui, dou um copiar. Paste. Saio dele. Vou para o próximo roteador. Vou ensinar as rotas para ele também. Enable, conft. Só o que muda aqui? Muda que a rede 3 e 4, ao invés de ser 11 e 12, olha lá, a rede 3 e 4 é 21 e 22. Então eu posso copiar aqui, do jeito que está aqui. Copy. E a serial não muda, a serial no IPv4 é o mesmo link que está sendo compartilhado com o R1. Então eu vou utilizar ela mesmo. Então paste, lá, colei e vou modificar aqui, ó. Não tinha que ter modificado, calma aí. Tem que modificar aqui antes de 2, aqui 2, antes de colar lá. Dou um copy para ele poder aprender a. Agora sim, dou um paste. Beleza, sai. O router ID IPv6 é o mesmo. Dou um copiar. Dou um paste aqui. E está configurado o SPF, tanto o IPv4 quanto o IPv6 nos dois roteadores. Vamos tentar aqui fazer uma comunicação rápida. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Username R2. Username R2. Password FMB. Agora tem que testar. Calma aí, deixa eu ver. Aqui já está protocolado, já está configurado certinho.
tem ping aqui. Não tá. Deixa eu ver aqui onde está o erro. Bom, voltando aqui, na verdade eu estou tentando pingar antes de finalizar a configuração, né? Que eu parei aqui no Router ID do IPversão 6 e foi inserido. Então, a parte de configuração dos roteadores estão prontas. O que falta configurar agora? Aqui os terminais, aqui os computadores e os notebooks. No PC1, IP Configuration, eu preciso colocar aqui, né, o número de IP versão 4 e no notebook o IP versão 6 para eles poderem se comunicar. Então a máscara que foi colocada automaticamente, o gateway é a saída lá é a plaquinha Gigabit Ethernet do roteador 1. Tem duas, né? Mas é a 0/0, que é essa rede 1 aqui. O gateway padrão é essa interface. Então vou colocar ela aqui também. Beleza, fechei. Vou pro Note 1. Note 1 também, IP Configuration. Só que nos notebooks vamos configurar o IP versão 6. Então vamos pegar lá. Aqui, ó. No vídeo anterior esquecemos do barra... Esquecemos não, eu esqueci, né? Do barra 64. Então não vou esquecer de colocar aqui, né? Olha lá. Ele já é 2.2.1, porque já é o próximo IP válido na rede, porque o 0 foi utilizado lá na própria Gigabit Ethernet, né? O link local é atribuído automaticamente. E o gateway é exatamente o IP versão 6 lá da Gigabit Ethernet. Vou copiar ele, colei, fechei. Faço isso aqui também no desktop, na rede 2. Continuando aqui, ó, deixei tudo mastigadinho aqui pronto, essas configurações para poder facilitar. Então é só um copy e cola. Já coloco automaticamente, eu vou lá, pego o gateway também. Esse gateway aqui, o que muda aqui nesse gateway pro outro? Que esse gateway aqui já é o endereço IP dessa interface Gigabit Ethernet. Na rede 1 utilizamos essa, na rede 2 estamos utilizando a outra, tá? E fecho. Vou pro notebook 2, desktop, configuration. Quanto mais pratica, mais vai pegando o jeito, ficando mais fácil o entendimento. Ó, IP versão 6, copiar, colo aqui, não posso esquecer o barra 64, senão ele não grava. O link local já é gerado automaticamente, o gateway também, copio e colo, fechei. Vou pro PC 3 da rede 3. Aqui no PC estamos configurando o IP versão 4. Então a rede 3 já é ponto 21, né? Como o ponto 1 ficou com o roteador, o próximo válido é o ponto 2. Estou copiando ele e jogando aqui. A máscara automática. O gateway também eu pego o IP da Gigabit, cartão de saída, e fecho aqui. Vou para o Norte 3, desktop, IP configuration. Pegando a prática, ficando mais rápido. Aqui, ó, o próximo válido 2.2.1, porque o 2.2.0 está lá no roteador, na Gigabit. Só que é aqui, ó, IP versão 4, IP versão 6, barra 64. E o gateway, copio também, não posso esquecer dele para poder funcionar direitinho. Fechei. Vou pro PC4, copio aqui o IP, PC4, desktop, configuration. Isso aqui é porque é tudo estático, né? Graças a Deus que existe o DHCP, que uma vez habilitado ele, ainda mais para redes grandes que tem muitos computadores, notebooks, né? Ele faz isso automaticamente. Mas para uma rede que precisa ser configurada estaticamente é dessa forma, não tem para onde correr. Faltou o gateway aqui, ó, default gateway. Copiar, colei, sair. E o último,
o Note 4 desktop, IP configuration. Vamos configurar aqui IP versão 4.6 dele, IP versão 6. Então aqui, Ctrl C, Ctrl V, a barra 64 e o Gator padrão. Ó, só para tirar uma dúvida, eu vou aqui no do professor. Ó, IP configuration, tá exatamente, né? Mesma forma. Pronto. Feito. Agora sim, finalizamos o segundo passo. O segundo passo ele é sempre mais demorado, porque tem que se atentar a cada configuração, a cada comando, né? O primeiro passo, então sempre dividindo assim, foi uma forma que eu encontrei de facilitar. Primeiro, aglomerar ou juntar, colocar todas as informações referentes àquele exercício em um único bloco de notas. Vai ganhar tempo com isso. Segundo, tenta facilitar em menos passos possíveis. Aqui eu criei 3 passos. O primeiro passo é relacionar os componentes utilizados na topologia, relaciono, né? Se possível já monta, já deixa montado. E no segundo passo é a parte da configuração, é a parte mais demorada e que temos que ter mais atenção dos comandinhos que são empregados em cada roteador, em cada suíte, se for necessário, o computador, notebook, etc. Né? Também os cabos é importante, quais cabos vão ser utilizados, se é DCE, se é o cabo direto. E o terceiro passo, não menos importante também, é testar os comandos com ping e tracert, né? Vamos ver aqui. Se bem aqui que é uma rede só com 2 roteadores. Agora se fosse uma rede com 3 ou mais, aí poderíamos traçar aqui as rotas para saber se ele está realmente tomando o caminho mais rápido. Aqui como ele está só com os 2 roteadores, vamos ver. Vamos ver se ele vai pingar tudo certinho. Aqui é um IP versão 6, um IP versão 6. Ó, successful. Belezinha. Vamos no progress. Deu falha. Vou tentar de novo. Successful. Deixa eu limpar isso aqui. Vamos tentar pingar esse com esse. Deu falha. Falha. Vamos ver se tem algum probleminha. Acho que ainda é esse. Vamos ver. Esse com esse. Sucesso. Então, por enquanto, aqui na mesma, por exemplo, no mesmo roteador, as redes que estão conectadas com o mesmo roteador, tá? Pelo menos nesse teste que eu estou fazendo aqui, elas estão pingando com sucesso. Tanto IP versão 6 com IP versão 6. Vamos ver aqui, deu falha. Vou tentar de novo. Sucesso. Agora vamos tentar. Eu vou pegar aqui, por exemplo, o IP desse desktop aqui. Vamos ver qual é o IP dele. Vou copiar. Copy. Agora eu vou aqui no PC 1 e vou dar um pingar para ver se ele pinga aí esse endereço. Não tá tendo perda. Deixa eu tentar aqui ver. Enable configuration terminal. Username R2. Password. Devido a esse protocolo PPP, eu tenho que saber, eu tenho que ensinar a tabela de roteamento de um roteador para o outro. Então tá faltando essa questão aí de colocar a senha. Bom, para finalizar aqui que o vídeo já está ficando extenso, quase 1 hora de vídeo. Ó, eu já descobri o que estava dando errado. Tem que ser comunicado. Eu estava comunicando, mas estava comunicando da forma errada.
tem que comunicar o, o comando para poder comunicar o roteador, o R1 com o R2, esse aqui, ó. Eu tô no R1, tô no R1. Eu tenho que username R2, né? Password, que foi o que nós configuramos lá no PPP. Calma aí. Oh, cadê? Aqui, ó, PPP PAP sente username R1, password 0FMB. Então essa configuração que nós fizemos aqui, aqui estava dando erro por quê? Porque eu tava o username R2, aí dava enter e na outra linha estava colocando password FMB. Então ele detecta um erro aqui, input detected, é inválido. Então tem que ser utilizado. Estando no R1, eu vou indicar o username R2, que está conectado ao R2, e o password. Fechei. Aqui é a mesma coisa. Aqui eu estou no R2, username R1, password 0FMB. Uma vez correto o nome e correta a senha, então há uma autenticação, né? Eu já fiz o teste aqui, ó, com essa autenticação, já é possível pingar os computadores, por exemplo, esse aqui que está com IP versão 4, com esse daqui, ó, já é possível ter sucesso. Então já há uma comunicação, uma autenticação. E a dinâmica desse trabalho é justamente essa, do PAP aí, do protocolo da autenticação, do PPP autenticação PAP, tá? Então já está certinho, vamos tentar aqui um IP versão 6, pingar aqui também, em outra rede para ver se vai, ó, falha, vamos tentar de novo, ele tá teimando comigo, o IP versão 6 ainda não está indo, calma aí, na mesma rede ele está indo, deixa eu pegar aqui então, pegar o IP dele. Eu tô no laptop 4. Vou pro laptop 1. Vou por linha de comando. Ping. Se por linha de comando ele vai, você vai dar erro. Já deu erro. Um recheio. Fast form. Vamos ver. Sucesso. Tá dando falha no IP versão 6. Vamos descobrir o motivo dessa falha aí.